Alô, pessoal, vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos e hoje estou aqui à frente do canal, sou repórter fotográfico profissional e peço a vocês que vocês possam se inscrever no canal. E só vocês se inscrevendo no canal, realmente o canal vai crescer, o canal vai ser realmente conhecido por todos, porque esse canal é o canal do torcedor. Então, eu vou chegar até você tranquilamente. E eu peço a vocês que vocês possam também dar seu likezinho, seu joinha. E mais que vou falar um negócio para vocês. Ontem batemos 1.000 inscritos no canal, pouco tempo de canal. Então, sou muito grato a vocês todos que participaram e vocês que vão participar. Sou muito grato a vocês. E hoje eu estou aqui com duas figuraças. Eles estão numa marra porque eles venceram o Fluminense ontem. O Fluminense parecia que entrou em campo dormindo, levou uma chicotada deles. Eles estão achando que é o melhor time do mundo. O melhor time do mundo é o Corinthians. Eles estão achando isso. Então, eu estou aqui com o Wesley, que é um fanático corintiano, e estou aqui com o Wanderson, que é outro que acho que é mais fanático do que o Wesley. Então, são dois fanáticos, mas se sente que são dois caras assim, apaixonados pelo Corinthians, duas pessoas apaixonadas. Eu faço a pergunta para vocês. Cara, esse Corinthians de ontem não é o Corinthians, é o Corinthians mesmo, né? Você acha que o Corinthians precisa ainda de muita coisa, assim? Porque foi um resultado legal. Foi um resultado legal. Mas foi um resultado que convence vocês que o time está certinho? Convence vocês? Bom, cara, vou começar a responder aí. Realmente, obrigado pelo convite, né, de estar participando aí dessa resenha bacana aí. Parabéns aí pelos mil inscritos no canal, né? É Sucesso legal. sempre. Obrigado, Wesley. Cara, ontem, assim, ó, é muito bom, né, pô, você ver o seu time fazendo 5 gols ali e jogando para frente e tal. Mas a gente sabe que tem coisa para melhorar ainda, né? O Mancini chegou e ajustou muito bem o time, né? Ele foi ajustando por setores, porque no começo do ano você trocava de canal, você não assistia o jogo, você não tinha vontade de assistir jogo do Corinthians, É não dava, verdade. você não se empolgava, não tinha, sabe, aquele tesão de você botar a camisa para assistir o jogo, você ia fazer qualquer outra coisa menos assistir o jogo, porque não era interessante, né? É claro que ontem, 5 gols no placar elástico, tal, realmente o Fluminense não tocou na bola, não conseguiu fazer nada, mas eu acho que isso é mérito de um trabalho que está sendo feito, né, dentro lá do Corinthians, mas que precisa melhorar, precisa, né? O Corinthians ele tá com, eu acredito, encaixou os titulares, mas o problema é quando você precisa colocar os reservas para jogar. Eu acho que ali você precisa ter um banco melhor, né? Então eu acho que não é o Corinthians ideal ainda, mas pô, estamos no caminho certo. E aí, Wanderson? Boa tarde, Nilton. Primeiramente, boa tarde, Wesley. Obrigado pelo convite. Nada, irmão. Então, cara, também eu acho que ainda o Corinthians não é um time ideal, né? Mas em comparação aos jogos que estava tendo antes desses 6 jogos para cá, dessa parada que teve, nós tivemos uma crescente muito boa. O Mancini já vinha trabalhando realmente a zaga do Corinthians nunca foi assim ser vazada, todos os jogos tomando gols, mas agora ele já encaixou a zaga. O time já está jogando mais para frente, está tendo mais finalização. O jogo de ontem foi um espelho disso. O Corinthians sempre atacando, tocando bola, fazendo inversão. Eu acho que muitas coisas têm que ser melhoradas ainda. Como o Wesley falou, nós não temos banco, né? E agora que nós estamos próximo de fazer um time ideal, um titular. Um time titular, porque antes era muita troca, não tinha jogadores na posição que era fixo. Então, hoje está começando a se encaixar. Já é a segunda vez que ele consegue manter esse mesmo time e isso vai dando continuidade no trabalho dele. Eu acho que está sendo uma crescente boa. Tá, eu faço uma pergunta para vocês. Quando o Corinthians ficou aquele negócio de saiu o Thiago, saiu o Thiago, aí bota Coelho. Quem sabia que o Coelho ia chegar longe, né? A gente sabe disso. Não tem a qualidade, né, de um técnico do Corinthians, né? O meu técnico é o Coelho, é um excelente. Não tem, né? Mesmo que ele faça um bom trabalho na base, mas não tem a qualidade de um técnico do time principal. Quando o Mancini chegou, vocês tiveram uma desconfiança ainda ou vocês
Hoje vocês acreditam? Vocês tiveram confiança? Hoje vocês acreditam? Como é que está vocês com a chegada do Mancini? Olha só, eu confesso para você que eu não tinha expectativas com o Mancini, né? Porque ele sempre trabalhou em time mediano, com exceção de São Paulo, que ele fez um bom trabalho, mas só que não teve continuidade. E em times pequenos, eu acho que é mais fácil de você trazer o resultado, porque você não tem a mesma pressão de um time grande. Mas eu confesso realmente que eu não tinha expectativa com o Mancini, eu queria realmente um outro técnico mais Qualificado. mesmo qualificado, que tinha mais experiência para poder dominar o vestiário, ter uma conversa com os jogadores e fazer render o que realmente eles podem render, né? E já o Thiago Nunes, a gente teve realmente uma certa expectativa nele, pelo futebol que ele conseguiu apresentar no Atlético Paranaense. Ele tentou mudar a filosofia do Corinthians, que vinha de anos, um time mais recuado e no contra-ataque, e queria trocar essa filosofia. Infelizmente, não tinha jogador para isso, e o tempo também, eu acho que o que ele queria não foi o suficiente, né? Então, eu acho que o Thiago Nunes, infelizmente, aí não conseguiu implantar a filosofia de jogo dele, mas só que o Mancini agora, depois desses 13 jogos, está dando a entender que ele conheceu o Corinthians, sabe realmente da forma que o Corinthians joga. Concordo aí com o Wanderson também, e acrescento mais um item, que foi a parte de eleição do Corinthians, né? Que prejudicou também bastante. Porque eu acho que mantiveram o Coelho por conta de não querer trocar, o André Sanches não querer trocar. Eu vou contratar um técnico agora. Mas o Coelho foi tão ruim, que eles não se viu com outra alternativa senão trazer o Mancini antes. Não tiveram como bancar o Coelho, que eles... Não, foi uma exatamente, decepção. mas a ideia do André Sanches era o quê? Deixar o Coelho até a reeleição, a eleição do Duílio, né? Que foi eleito, mas estava tão ruim a condição do Coelho, o Coelho não estava conseguindo, não tinha o time na mão, não estava tendo nada, não conseguiu implementar tática, não conseguiu fazer nada do tipo, que ele não se viu de outro jeito a não ser chamar um técnico mesmo, né? É verdade, Então, cara. Vocês não estão bobeando, não. Vocês estão afiadinhos, vocês dois. Aqui, estão afiadinhos. Assim, mas você sente que ele já conseguiu dar uma cara ao Corinthians, ele. Mesmo com esse elenco que está lá. Não, sim. É o que ele chegou para resgatar a autoestima dos próprios jogadores, né? Eu acho que o trabalho que foi feito lá de fala para o jogador, pô, você pode fazer isso, né? Eu sei que eu posso extrair de você algo mais. Eu sei que eu posso cobrar mais de você porque eu sei do teu rendimento. Eu acho que foi isso que ele deve ter colocado em muita pré-eleição, muita conversa lá e foi ajustando, né? E como já acho que ontem mesmo na entrevista coletiva dele, ele falou: a gente arrumou primeiro o setor defensivo, que era o primeiro setor que a gente precisava ajustar. E depois foi. Aí ajustou o setor defensivo, parou de tomar gol. E aí, por consequência, começou a ganhar os jogos. Ajustou o meio de campo, teve mais controle no meio de campo. Por consequência, o ataque teve mais poder ofensivo, teve mais chance. Né? As bolas começaram a chegar mais. E aí o resultado acabou sendo ontem. Bastante ofensividade, né? Controle do jogo, posse de bola, tudo que o Corinthians estava precisando ter, né? E aí, Wanderson? Eu acredito que ele está conseguindo, sim, dar cara, que realmente ele vem trabalhando esses dias, porque o Corinthians já é diferente, né? Como o Wesley falou. E na entrevista também que ele deu, ele falou que, como palavra que define o Corinthians, é recuperação. É recuperar a confiança dos jogadores. Porque ali no papel, cara, nós temos jogadores excelentes, jogadores que já tiveram participação Copa do Mundo, jogador de seleção. Então, assim, os caras não desaprenderam a jogar futebol. Faltava realmente a confiança, um cara que chegasse no vestiário, conversar, levantar a cabeça. Eu acho que o gatilho de tudo isso, dessa boa fase que o Corinthians vem atravessando, foi depois também do clássico contra o São Paulo, aquele 1-0. Cara, eu acho que ali trouxe a confiança para os jogadores. Agora, eles sabem que pode. Se não tem
na qualidade, ganha na raça. O Corinthians, assim, sempre foi. Cara, e não pode mudar, né? E o jogo do Grêmio também, né? Eu ponho aí o jogo do Grêmio. Com 2 a Aquele menos. jogo do Grêmio com 2 a menos, a gente não ganhou, né? Mas, na verdade, quase, né? Por uma bola ali, quase que a gente também consegue uma vitória ali. Quem foi? Foi o Camacho que perdeu o lance? Quem foi que Não, perdeu? Camacho, São Paulo, sim, sem goleiro lá no. Que ele É. tomou a borra. Foi o Camacho, cara. Ali, cara, não tinha como errar, cara. Ali tinha que ser. Agora, só, Wanderson e Igor, vocês falaram uma coisa aí bem interessante. Aí eu vou só fazer um complemento aqui com vocês. Engraçado, ele chegou no Corinthians, ele pegou o Cássio numa fase péssima, ele pegou o Fagner numa fase péssima. Dois jogadores principais do Corinthians, Fagner e o Cássio, ele pegou esses jogadores numa fase péssima. Olha os caras hoje, ó. O time está acertando, olha os caras como estão rendendo. Sim, sim. Tanto que o Cássio estava sendo contestado, né? Teve toda aquela confusão com a torcida em aeroporto, essas coisas, né? E o Cássio sendo contestado. Ainda bem que a gente tem um goleiro reserva que é um dos melhores, vou te falar, o Walter. Quando ele entra, cara, a gente não se preocupa, porque, ele dá conta do recado, né? Mas o Cássio estava sendo contestado a titularidade dele, né? Todo mundo, com os corintianos você conversava, todo mundo já pedia uma chance pro Walter, né? Para Por você causa ver da como é que fase estava dele a era fase. muito ruim, né? Ele estava numa fase péssima, né? Exatamente. Realmente, ele vinha numa fase ruim, falhando bastante jogos. Chegou a ser cogitado assim que o Walter entrou, que ele ficou machucado, manter o Walter no time titular. Eu acho que se talvez o Mancini tivesse feito isso, tivesse mantido o Walter como titular, talvez criaria um mal-estar no elenco, né? Porque, querendo ou não, o Cássio tem uma história no Corinthians. Lógico que jogar quem está melhor, mas se naquele momento desbancasse o goleiro que é titular, que vem jogando há muito tempo, eu acho que criaria um mal-estar. E ele foi inteligente nessa parte aí. Foi ele conseguiu inteligentíssimo. isso, trouxe o grupo para ele e foi igual como falamos aqui, e conquistou aí essas vitórias. E o time foi criando confiança. O Fagner mesmo não estava tendo um desempenho legal ontem, apoiando na defesa, um monstro. E tá aí, agora vamos lá, vamos para cima e quem sabe aí não pegar esse G6 aí, né? Tem possibilidade, né, de pegar ali uma pré-libertadora, né? Tá em condições, Sim. né? Porque na Libertadores é Santos ou Palmeiras. Então, esses dois estão à frente do Corinthians no Brasileiro. Então, com uma vaga já vai estar. Que Dá para beleza, pegar, hein? sim. Que beleza, hein, Hélio? Você nunca E fora torceu tanto. Tem ainda uma chance, né? Quem for campeão ainda vai subir, vai ver um G8 talvez aí. E eu vou te falar, se tem um pouquinho mais de campeonato, a gente busca esse título, hein? Mas aí também já é demais. Peraí, Wesley. Aí, pelo amor de Deus. A campanha do Mancini não é sendo mancinismo aqui, mas a campanha dele é de time campeão. Mas se ganhar do Palmeiras, que é o jogo atrasado, a campanha de segundo turno ele fica, acho que, como líder. Cara. Ele tá quantos jogos sem perder? 7. 7 jogos. Cara. 7 jogos. 7 jogos, né? 7 jogos. Campeonato Brasileiro é muita coisa. 5 vitórias, acho que 2 empates. 2 ou 3 empates e 4. Jogo fácil, né? Foram os times que realmente estavam ali na ponta de cima. Mas é engraçado que eu sempre achei o Mancini aquele cara, um técnico que o Mancini entende bem, ele saca bem de esquema, de jogo, esse negócio todo. Ele consegue montar um timezinho que consegue fluir. Você vê que o time do Mancini consegue fluir, o time dele joga. Só que ele chegou no Corinthians numa fase tão ruim que ninguém acreditava nele, e ele está conseguindo dar cara ao Corinthians. Mas eu pergunto a vocês o seguinte, desse Corinthians que está aí, quais posições assim que você fala, pô, eu vou dar esse jogador para o Mancini? Porque assim, não, tem essa posição aqui, eu tenho que pegar alguém para botar nessa posição, tenho que contratar alguém para botar nessa posição, para você fazer um time forte do Corinthians. Quais são as posições do Corinthians hoje que tu acha que é carente do bom jogador? Jogador de nível de Corinthians. Quais são as posições?
Eu acho que no ataque, né? No ataque a gente está precisando, porque o Jô ainda tá um pouquinho fora da forma física ideal, né? E eu acho que vai ser um pouco mais difícil, né? Ele não é aquele Jô de 2017, Não é nenhum garoto, né? né? Não é mais, assim, ele faz bem o pivô, né? Ali na frente. Bom, ele é atacante, pô, tá ali. Ontem foi gol ah, jogador que tá ali na área, né? Então ele é É. aquele jogador que tá. Posicionamento. E posicionamento, mas eu acho que precisa de um cara, de um centroavante, né? Um cara de ponta. Porque quando entra, por exemplo, o Everaldo. Putz, o Everaldo, meu, é mais para fazer número ali no time. Não dá. Era do Fluminense, cara, né? Mas, cara, eu acho que precisa de um ponta ali na parte de ataque. O meio, acho que o Gabriel tá dando conta demais, né? O meio está bem servido, né, na minha opinião. O Gabriel tava. Casares, O Wesley, o Gabriel tava meio esquecido, né, cara? e tava no banco com o É, Thiago. Ele tava tava no no banco. banco, cara. E, inclusive, o que os comentaristas falam, ele parou até de fazer falta, cartão, cara. O bicho, ele evoluiu como jogador, né? Porque antes você pegava, cara, não tinha um jogo que ele não tomava o cartão, né? Ele é chato. Ele é um marcadorzinho chato, ele. E agora ele evoluiu. Então, assim, eu acho que se eu fosse contratar, porque o Corinthians tem essa questão financeira também, né? Que tem que pôr na balança. Se eu fosse trazer alguma peça, eu traria ali para a ponta ali, para jogar junto com o Jô, ou uma peça que reponha bem o Jô, né? Quando tem que sair, ele fique bem ali para fazer pivô também. Mas não tenho nomes. Nomes eu não Não. saberia. Você fala assim, um jogador bom para essa posição, tá certo. É, Eu também, eu acompanho o Wesley, eu acho que a carência do Corinthians hoje é o ataque, né? Alguém ali para dividir com o Jô essa responsabilidade de fazer gols. E ponta também, apesar de o Gustavo Mosquito ter jogado bem esses últimos jogos, mas eu acredito que tinha que ver mais umas duas peças para ataque, um ponta e um atacante. O meio de campo eu acho que a gente está bem servido, só não tem como ainda uma reposição do lugar do Casares, um meio armador mesmo, né? Porque o Luan, infelizmente, não se reencontrou no Corinthians, não conseguiu ser aquele Luan de 2017, se não me engano, né? Que ele ganhou foi o melhor da América, infelizmente, mas e um lateral para ser reserva do Fábio Santos, porque eu acho que na ausência do Fábio Santos, o Lucas Piton agora machucado e também eu não acho que ele está preparado para pegar esses campeonatos que são bem mais pegados, apesar de ele ter jogado nos últimos jogos como meia, mas eu acho que ainda o Corinthians precisa de um lateral. Eu tenho um jogador para vocês aí no meio campo. Eu tenho um jogador bom para vocês. É só que vocês vão ter que desembolsar um dinheirinho, que é o tal de Claudinho Claudinho lá do Red Bull. Bragantino? Aquele Claudinho. Cara, esse joga bola mesmo. É encardido aquele bicho, hein? Encardido. Aquele moleque. Joga muito. Inclusive passou pelo Corinthians. Né? Ele já passou pelo Corinthians? Passagem pelo Corinthians. O Corinthians, na época, trocou o Claudinho pelo Cleison, na Ponte Preta. Ele deu o Cleison e, se eu não me engano... Peraí, Wanderson, você tá brincando? Eu tô falando. Passou pelo Corinthians. O Cleison estava em uma outra fase, estava jogando bem no Campeonato Paulista pela Ponte Preta, até que ganharam do Palmeiras e pegaram a gente na final. E infelizmente ali foi feita essa troca, né? Mas que agora... isso, que arrependimento, meu irmão. O cara tá gastando. Mas é de momento também, né? É igual o Luan, cara. Se arrependimento matasse, eu levava ele direto para o aeroporto. Pode voltar. Pode voltar, velho. Não, ontem o que ele fez foi um absurdo. Fez um gol e você via que não tinha expressão nenhuma de comemoração, cara. Não, ele saiu andando. Coitado, mano. Tá num treino. O Luan, cara, tem que ser moeda de troca. Não dá para ficar no Paulo. Ele não tem a cara do Corinthians. Não tem a raça, não dá. O cara tem que fazer gol, o cara tem que comemorar. Por mais que o cara não tá numa boa fase, vai comemorar, cara. Você tá no Corinthians, tá no time do coração. Então, tem tudo para o cara poder voltar a ser o Luan de 2017, mas infelizmente aí eu acho. Mas falta vontade também, né? Falta vontade, não tem vontade.
Não tem Quer ver vontade. um exemplo? O Romero, por exemplo. O Romero não era um craque de bola, mas, cara, a torcida adorava ele porque o cara era raçudo. É mesmo. Ele, não tinha a bola perdida para ele. E o Luan, Tinha a cara você do vê, Corinthians, aquele maluco, né, cara? tinha. Cara, ele tinha a cara do Corinthians, brother. Cara, que isso. Ele é raçudo, raçudo. Não era um craque. Eu até brinco com uns amigos meus que é craque, mas meu, ele é um cara assim que ele fazia a função que o Jorge Henrique também fez em 2012, 2013. Ele era um segundo lateral ali que marcava, não apoiava tanto, mas só que era um cara que ele acrescentava nos jogos. Acrescentava nos jogos, é verdade, cara. Mas vocês já tiveram time bom, né, cara? Vocês já torceram para não é que o time bom, já torceram para um Corinthians mais competitivo, né, cara? Um time mais competitivo. O time que vencia de 2-0 era goleada, mas era um time competitivo. O Corinthians é Maria. 1-0 é goleada, 2-0 é goleada. Então, cara, já tiveram time assim, vocês, e chegaram longe com o time. Cara, o Corinthians é uma camisa muito chata, cara. Não é todo mundo vai chegar aí e vai jogar, não, irmão. Não é todo mundo vai chegar e vai jogar, não. O time do Fábio Carille era assim, né? O Tite também, o time do Tite também era assim. 1-0 é goleada. 1-0, 2-0 e, meu, foi campeão de tudo. Pô, 2-0 tinha champanhe. Quando era 2-0 tinha champanhe no vestiário, pô. E a torcida aprendeu a entender essa dinâmica e para a gente também ficou tranquilo, porque a gente não cobrava, precisa de 3, 4, 5 gols. 1-0, fechava a casinha, meu, e beleza, os 3 pontos que interessavam. Tá. Agora uma pergunta assim para vocês. Uma pergunta assim. Desse Campeonato Brasileiro aí, esses jogadores todos do Campeonato Brasileiro, qual o jogador que vocês gostariam de ver no Corinthians? Desse que estão disputando o Campeonato Brasileiro? Você fala Não, pode falar 2, 3, o que você quiser, mas vocês gostariam de ver no Corinthians? Eu gostaria de ver Pedro. Eu acho que Pedro seria um excelente centroavante para o Corinthians. É um cara matador, cara. Ele não tem bola perdida, bate com as duas pernas, vem fazendo gols e olha que ele tá na reserva, mas só que vem cumprindo bem o papel dele quando ele entra. Eu acho que o Pedro ele cairia muito bem no Corinthians, lógico, né? Pô, não é... Eu ainda vou só antes de acabar a sua opinião, eu vou falar o seguinte: eu acho que essa camisa cairia bem nele, viu? Sim, pô, ele é raçudo, cara. Ele é raçudo, né? Eu acho que ele se daria bem no Corinthians, ele se daria, mas infelizmente querendo é poder, né? É verdade, meu Deus, tu falou tudo. E aí, Wesley? Pô, tu só falou só esse tu queria, só, Wander? E eu Arrascaeta. Eu gosto do futebol do Arrascaeta. Ele, disparado, hoje é um dos meias que, em atualidade aqui no Brasil, que vem desempenhando um bom futebol, apesar que dos últimos ele não tem tido aquela mesma regularidade, mas só que a Arrascaeta também... talentoso demais. Falou tudo. Ele é muito talentoso. Muito, muito. Joga muita bola. Não, concordo com o Wanderson aí, com a Arrascaeta. É um cara que eu queria ver também jogando ali no meio. E de momento aqui, né? Vamos pegar o Campeonato Brasileiro de agora. O Luciano acho que seria uma boa de novo, porque atenderia o ataque. Tá com arrependimento do Claudinho que saiu, quer pegar o Luciano de volta. Não, mas assim, ó, é porque assim, ó, se você estiver sendo bem servido, eu acho que ele demonstrou no São Paulo um amadurecimento que ele não teve anteriormente. No Grêmio ele não foi aproveitado. E no São Paulo ele está sendo peça-chave. No tanto que ele saiu, o São Paulo decaiu de produção. É mesmo. Com ele ali. Ele é um cara de movimento. Exatamente, entendeu? Então eu acho assim, talvez ali não seria, talvez uma dupla com o Jô seria bem. Ele iria fazer às vezes do Mauro Bozelli, que saiu fora. Agora, uma pergunta para vocês. Uma pergunta que eu queria que vocês me respondessem até bem rápido. Vocês acreditam que o Corinthians ainda alcance aí uma pré-Libertadores? Libertadores, eu não sei. Eu queria que vocês falassem.
pré-Libertadores, ou vocês acham também que ele alcança a Libertadores? Direto. Eu acho que dá para alcançar Libertadores. Eu acho. Eu também acompanho o Wesley. Eu acho que Libertadores direto tem time para isso. Eu acho que dá para chegar. Eu acredito que sim. Pô, parabéns para vocês, porque para quem estava lá na zona de rebaixamento, hoje está falando isso, sinal que o trabalho está sendo feito, um trabalho de excelência, né? Sim. É um trabalho de excelência. É. Agora, cara, vocês realmente eu acho que o Corinthians é muito forte. O Corinthians, de qualquer maneira, é forte demais. É forte, o Corinthians é forte. O Corinthians é forte. Eu não duvido de vocês e nem falo outra coisa, não. Eu acompanho vocês, fico quieto. Corinthians, né, cara? É. Agora, te faço uma pergunta também que queria que vocês fossem bem rápido. Um jogo que marcou a vida de vocês como corintiano e 3 jogadores também que marcou a vida de vocês como corintiano. Caramba. É bem simples, uma coisa bem simples que eu estou perguntando a vocês. Bom, um jogo que marcou, vou começar então. Um jogo que marcou, vou colocar 2 jogos, tá? Rapidinho. Um jogo que marcou foi o Corinthians e Vasco na Libertadores, que é aquela bola que o Diego Souza perdeu, na verdade que o Cássio defendeu. Ali, e logo em seguida o Paulinho faz o gol. Ali, meu amigo, foi uma explosão na minha casa. Eu estava com gesso na perna, eu pulava com gesso. Ali, cara, foi marcante. Tava com meu pai, comemorando. E, claro, eu não posso de colocar esse jogo assim mais recente, é a final, né, do Mundial com o Chelsea. As Tá defesas certo. do Cássio, gol do Guerreiro, aquilo lá, não tem como esquecer. E aí, você, Wanderson? Cara, essa primeira pergunta é fácil para mim. Eu me lembro, tinha 14 anos, 2001, Corinthians e Santos, semifinal no Morumbi, dia 13 ainda dos 5. Eu era pequeno, meu irmão me levava para os jogos e ele conseguiu o ingresso. A gente estava junto com a Gaviões e aos 47, aquele 1-1 que não classificava a gente. Corintiano lá, tudo indo embora, e a gente ficando ali, torcendo. De repente, o Gil dá aquele corte no André Luiz, passa para o Marcelinho, que faz o corta-luz, e Ricardinho dá aquele tapa no canto direito do Fábio Costa. Meu, aquilo ali foi uma loucura, cara. 14 anos, pulando no meio da torcida. Meu... Cara, barato isso. Marca mesmo, marca mesmo. Foi demais. Esse jogo me marcou muito, cara. É. E os jogadores, você falou 3 jogadores que marcou, eu acho que em 90 o Neto, né, que puxou esse primeiro campeonato brasileiro para a gente, eu acho que foi um dos protagonistas. Marcelinho, pela década de 90, eu acho que disparado o melhor jogador. E o Cássio, por ter usado aí essa Libertadores, que o Wesley comentou, e o Mundial que ele fechou também. Eu acho que esses 3 jogadores, para mim, foram fundamentais. Eu acho que... Porra. Acho não, tenho certeza, são eles mesmo. Legal, legal. Os seus 3 é esse mesmo também? Sigo com o Wanderson. Concordo com ele. Vocês estão afiadíssimos, vocês. Estão parecendo auxiliar técnico do Mancini, vocês dois. Opa! Pô, vocês estão parecendo auxiliar técnico do Mancini. Pô, vocês estão afiadinhos. Agora, uma pergunta para encerrar aqui. Queria que falasse. O que é ser corintiano, meu irmão? O que é levar esse escudo aí no peito aí? Cara, olha, não vai pode ser clichê, né? Não precisa chorar, não. Não precisa chorar, não, tá, velho? Cara, é algo assim de você sofrer junto, você ver seu pai junto, chorando por um jogo, sua família inteira, sabe? Você tá ali torcendo, tá? Colocar, tremer em dia de jogo grande, é você ter calafrio, bicho, ter tremedeira, que a esposa fala, meu, você vai ter um ataque do coração. Eu falei, não, relaxa que eu vou sobreviver. E essa coisa aí não se explica, cara. É um amor que cresce e não se explica. Tá certo. E aí, Wanderson? Cara, Corinthians não se explica, né, cara? É só quem é corintiano vai entender
o que é esse sentimento, sofrer junto, acompanhar os jogos, perdendo, ganhando, torcer, porque Corinthians é isso, cara, sempre foi assim e não tem como, eu acho que eu não consigo explicar. Eu sou um cara que acompanha o Corinthians desde pequeno, sempre quando tem jogos eu sou acostumado a ir, eu procuro ir, sem explicação. Corinthians é isso. Pô, legal, cara. Bacana, bacana. Vocês viraram corintiano tem que ser bem rápido aí, rápido. Por que vocês viraram corintiano? Quem incentivou vocês a ser corintiano? Pai, mãe? Pai, vô, tudo corintiano, tio corintiano, e aí me levava para assistir jogos, aí Aí virou acabou corintiano. virando e torcendo, aí não tem jeito. E você também? É a mesma coisa, Wanderson? A família inteira corintiana, né? Na verdade, Meu Corinthians Deus, já, que isso? já nasce corintiano, já não tem jeito, isso, é DNA, não tem como tirar. Então, a família inteira corintiana também. Vai Agora, Corinthians. vai Corinthians. Agora, só para encerrar, Corinthians na Libertadores ou Corinthians na pré-Libertadores? Corinthians e É Libertadores. Libertadores. Cara, meu irmão, vocês estão. É a segunda vez que eu pergunto isso para vocês. E vocês estão taxativos, hein? Em cima, Corinthians e Libertadores. Pode marcar. Pode chamar a gente, pode cobrar depois, Claro que eu vou cobrar. Fala, cadê o Corinthians? Vou cobrar. Eu acredito, até pelo trabalho que está sendo feito, eu concordo com vocês. O trabalho sendo feito é um trabalho bem legal, porque o Mancini é um bom técnico. Ele não pode ter o cartaz que tem os outros técnicos aí de medalhões, mas o Mancini é um bom técnico. Eu acredito nesse trabalho dele. Ó, Wesley, obrigado, meu irmão. Eu chamei você. Imagina. E você chamou essa figura do Wanderson, que é uma figuraça que completou nossa resenha de uma maneira espetacular, cara. Obrigado. Eu agradeço o convite, cara. Obrigado mesmo. E obrigado, Wanderson. Obrigado, Nilton. Foi um prazer enorme aí ter participado com vocês. Espero que em breve aí a gente volta a bater um outro papo aí. Aí eu vou voltar para cobrar. Pode. Tá gravado, já era. Um abraço. Um abraço. Valeu, Nilton.